porque pessoas de diversos estados, de lugares perto e longe, sempre têm mandado mensagem, pedido uma oração e também deixado o seu comentário, que é de suma importância para nossas vidas. Deus te abençoe e compartilhe essas mensagens com outras pessoas, e o nosso irmãos também que tem acompanhado de vários lugares pelo Instagram da igreja. Que Deus abençoe, e nós vamos ler a palavra de Deus que está no livro de Lucas capítulo 11, que diz assim o primeiro versículo: e aconteceu que, estando eles a orar num certo lugar, quando acabou, disse um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, também como João ensinou os seus discípulos. Versículo 2: e ele disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa nossos pecados, pois também nós perdoamos qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor Deus e Pai, nos ajuda, ó Pai, a prosseguir na caminhada. Precisamos, Pai, das tuas mãos fortes, potentes e poderosas, nos ensinando todos os dias. Por isso, meu Pai, muitas coisas elas não serão vividas, meu Pai, na teoria, mas elas serão se apresentadas e descobertas, e nós teremos, ó Pai, que passar na prática, para a gente entender que o Senhor é o Deus que faz conforme o teu querer e a tua vontade, mas nos ensina os segredos de sermos vencedores em todas as áreas da nossa vida aqui nessa terra, no nome de Jesus, mas principalmente na nossa vida espiritual. Glória a Deus. Queridos, a palavra que lemos aqui é uma oração do Pai Nosso, é a oração universal em toda a face, da terra. A gente sabe que é feita a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso que Jesus ensina os seus discípulos a orar. Eu sei que aqui nesse texto, a oração do Pai Nosso não é uma simples oração como é feita, como muitos acham que são. Porque se a gente detalhar essa mensagem, essa oração, a gente vai pregar aqui a noite inteira, e ainda vamos entender que grandes são os mistérios que estão revelados dentro da oração do Pai Nosso. Vivemos um tempo onde há uma grande dificuldade em orar. Vivemos um tempo de uma geração fragilizada porque não oram mais. Ninguém quer mais buscar a presença de Deus. Até mesmo muitas pessoas chegando à casa de Deus já perderam a sensibilidade e o costume de dobrar o joelho e falar com o Senhor. Prefere muitas das vezes conversar com o irmão que está do lado, às vezes aquela oração beija-flor, que põe o joelho e já sai, e já levantou e já vai bater um papo. Esta é a razão porque muitos estão enfraquecidos, muitos não conseguem entender, talvez nem o que é um culto, porque ele não descobriu ainda o segredo da vitória. Então nós vemos que dentro desta passagem os discípulos vai dizer a Jesus: Jesus, nos ensina a orar, como João ensina os seus discípulos também. Por que os discípulos fizeram essa pergunta? Porque eles entenderam que o grande sucesso do ministério de Jesus Cristo sempre foi a oração. Ninguém vence sem orar. Ninguém avança se não houver oração. A oração, nós já falamos aqui várias vezes, ela é o que nós precisamos para alcançar todas as nossas vitórias, em todas as áreas da nossa vida. Mas por que é tão difícil as pessoas orarem? Por que é tão difícil para nós orarmos? Se nós entendêssemos e compreendêssemos que em vez de compartilhar a dificuldade com alguém, ou se em vez da gente
pedir a alguém para orar por nós e nós mesmo entendêssemos que nós oramos e buscamos e vamos obter resposta de Deus. Nós não precisamos terceirizar a oração. Nós não precisamos de alguém que ora muito estender a mão sobre a nossa cabeça, porque esse não é o objetivo que Jesus ensinou aos seus discípulos. Vida de oração é uma necessidade que todos nós individualmente temos. A questão aqui é sobrevivência. Quem não ora está correndo sério risco de morrer. Quem não ora, como o pastor diz, já assinou o seu atestado de óbito. Por quê? A oração é o oxigênio da alma. A oração, ela que traz a vida, o fluir, o desejo, o prazer de fazer a vontade do Pai. Mas os discípulos aqui de Jesus ensina-nos a orar. Por que a gente quer pregar muito? Por que a gente quer louvar bem? E muitos dizem, me ensina a tocar o teclado, me ensina a tocar a bateria, me ensina a louvar esse hino com tanta perfeição, e eu canto uma vez, duas. Por que ninguém pede assim, me ensina a orar? Me ensina a orar. E não entendem que o segredo da vitória está na vida de oração. Quem ora tem vitória para contar. Agora, pelo menos 3 coisas o inimigo faz para colocar em nosso coração desânimo. E a primeira coisa que o inimigo faz para nos colocar com muito desânimo, Satanás luta contra a palavra de Deus. O diabo luta para que você não leia a palavra, não ouça a palavra. Entende porque há muitos desanimados, quase parando? É porque esta pessoa está necessitado da palavra, está precisando da palavra. E o inimigo, sabendo disso, ele vai usar os seus meios, os seus artifícios, a sua artimanha, para tirar a sua atenção. Como? Com o irmão que está do lado, com alguém que sai para ir beber um copo d'água no meio de uma mensagem, uma palavra, de alguém que está com o celular ligado dentro da igreja na hora da palavra, porque esse que está dessa maneira, já está fraco, já está anêmico, já está morto. Mas se você ir na leva dele, você vai ficar pior do que ele. Por isso devemos ter princípios e aprender que entrando na casa de Deus, precisamos estar atento a cada detalhe da palavra, porque a palavra vai te erguer, a palavra vai te levantar, a palavra vai te incendiar, a palavra vai te inspirar, a palavra vai fazer você sentir desejo de orar. Agora, a palavra que Deus me fala nem sempre é a que vai resolver a tua questão. Deus fala com cada um de uma forma, Deus fala com cada um de uma maneira. Talvez em uma ministração Deus vai te entregar uma pérola, Deus vai te entregar uma vitória através de uma palavra, mas só foi para você. O irmão talvez o sermão inteiro falou com ele, mas você só precisou de um versículo, uma palavra só, para que você fosse salvo, para que você fosse alcançado naquela noite. Então o inimigo não quer que você preste atenção, se apegue à palavra de Deus. Ele também não quer que nós venhamos orar de maneira nenhuma. O inimigo não quer ver crente orando, e principalmente, pastor Adriano, pastor Jefferson, na madrugada. Será o que Jesus fazia? Jesus trabalhava o dia inteiro, mas sumia na madrugada.
Jesus muitas das vezes não ia para o banquete da noite, Jesus não ia para o jantar que estava posto à mesa, Jesus trabalhava o dia todinho, era natural, não, eu quero bastante comida e uma boa cama. Quando eles procuravam o mestre desaparecia. Jesus estava com o rosto em terra, com o rosto no pó, clamando ao Pai, porque durante toda aquela noite ele estava em batalha, se abastecendo para que no dia seguinte Deus operasse grandes milagres e proeza através da vida de Jesus Cristo. Há uma diferença do crente religioso e do crente que tem base na palavra e busca a presença de Deus. No meio dos fariseus, no meio dos publicanos, no meio daquela coja de gente que perseguia o ministério de Jesus, muitos não viam mais milagre, mas aonde Jesus passava, alguma coisa estava acontecendo. Sabe o que é isso? Mas porque ele tem tanta autoridade, porque ele fala e acontece, porque ele diz e está dito, é por causa de uma palavra chamada vida de oração. Então os discípulos no capítulo 11, eles observam e diz: nós não estamos conseguindo fazer o que Jesus faz, porque está faltando o que? Andamos com ele, ouvimos a palavra dele, mas nós não estamos orando como ele ora. Então vamos pedir a ele que nos ensine a orar. Entende que o poder da oração é algo sobrenatural, principalmente na madrugada. Algumas pessoas dizem que na madrugada a fila é menor. Não é isso, não é isso, não é porque fila é menor. Deus não depende de fila para abençoar ninguém. Se o mundo inteiro orar, Deus abençoa o mundo inteiro. Se a igreja inteira orar, Jesus tem bênção para toda a igreja. Mas infelizmente, abra sua Bíblia no Salmo 30, versículo 5. Salmo de número 30, versículo 5. Olha o que vai dizer. Perdão, vamos abrir primeiro aí. O irmão segura esse versículo, mas vamos em Provérbios 8, 17 primeiro. Provérbios capítulo 8, versículo 17. Olha o que diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. É a primeira palavra que nós estamos vendo aqui pela madrugada. Porque Jesus, muitas das vezes, não estavam com eles na madrugada. Agora abra lá em Salmos 30, versículo 5, para a gente pegar mais uma referência, para a gente entender a importância da oração pela madrugada. Porque a sua ira só dura um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Você sabia que tudo de ruim acontece na madrugada? Os trabalhos para destruir família, casa é feito nas madrugadas. Você sabia que é na madrugada que o inimigo está operando e trabalhando? Na madrugada acontecem mortes, assalto, prostituição, adultério. Por quê? Porque é aonde o inimigo está trabalhando. Quando a Bíblia diz o choro dura uma noite, ou seja, enquanto você está orando na madrugada, você está batalhando. Não é fácil, é uma guerra espiritual. Mas veja que diz: o choro, a batalha travada pode durar uma noite, ou seja, na escuridade, mas na manhã virá a alegria. Ou seja, o que você depositou na madrugada, você recebe no seu dia a dia. Mas tem pessoas que não oram de madrugada, tem pessoas que não querem buscar na madrugada e nem de dia também, e aí o negócio fica complicado. Agora veja o que Mateus
capítulo 13, 24 vai dizer, só para nós fechar aqui esse raciocínio, para a gente entender a importância da oração. Mateus 13, 24, a Bíblia diz assim: propôs-se outra parábola dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou a sua boa semente no campo. Agora o próximo versículo: mas ele dorme-se à noite. O que aconteceu? O inimigo semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Enquanto o crente está roncando, enquanto o crente está dormindo, o inimigo está trabalhando, o inimigo está causando retaliações, o inimigo está plantando a má semente, porque a Bíblia diz que enquanto o homem dormia, quando os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. É na madrugada que o inimigo pleiteia contra a vida da igreja. É nas madrugadas que o inimigo está lutando de dia e de noite, para que quando você acordar pela manhã, você acorda indisposto, você acorda pensando: eu não quero mais ser crente. Aí você acha que isso é normal, você acha que isso é natural, você acha que é o peso da obra que você está fazendo é que ele está lhe causando isso. Não, é porque você está numa obra, mas você não está se revestindo, você não está se revestindo desta graça, desse poder de Deus, porque Efésios 6 no versículo 10 diz que nós como cristãos devemos revestir com toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ei, a luta da igreja não é simplesmente nessa terra, mas é na vertical, é nas regiões celestes. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: a igreja que não ora, ela não vai vencer. O pastor que não ora, ele não vai prevalecer. Mas a igreja, um membro que ora, ele tem vitória para contar, ele tem testemunho para dizer. Então nós entendemos aqui que a oração é necessária, a oração é preciso acontecer. Por isso há um embaraço tão grande, muita pessoa embaraçada e não sabe nem para onde encontrar a ponta para desembaraçar esse nó. E o diabo deu. Enquanto ele dorme, o diabo trabalha. Enquanto semearam a boa semente, mas eu estou pregando, eu estou fazendo a obra de Deus, mas você está orando? De noite você batalha: pastor, mas eu levanto na madrugada, como é que eu faço? Ora no momento, peça estratégia a Deus, mas não deixe de orar. Ore a Deus. Agora, em sua opinião, qual a maior bênção que recebemos quando nós oramos? Qual é a maior bênção que nós recebemos quando oramos? A primeira é: a oração te traz comunhão. Quem ora tem comunhão. Quem ora está próximo de Deus. Quem ora sente o amor de Deus inundando a sua vida. Quem ora sente a graça. Você já se sentiu, enquanto você está dentro de um propósito, aquele gozo, aquela vontade de orar um pouco mais, mas talvez o dia não permite, o momento não permite, mas o gozo está lá. Sabe o que é isso? Isso não é injeção de ânimo, é a oração em evidência. Isso é oração que está fluindo, está acontecendo, está no teu ser. Que bênção recebemos quando oramos. Nós temos, queridos e amados irmãos, a orientação do Espírito Santo. Quem ora não anda ao léu, quem ora não anda perdido, mas quem ora tem um GPS chamado Espírito Santo de Deus. Quem ora tem conexão.
espiritual. Quem ora tem conexão, está conectado. Ei, quem tem a senha do Wi-Fi, aí se não tem a senha do Wi-Fi, fica desconectado, não faz nada, não acessa nada. Mas quem tem conexão direta com o trono de Deus, ele está tendo resposta. Ele fala, ele recebe a resposta, porque Deus fala diversas formas e de diversas maneiras. Jó 33, vem um versículo na minha cabeça aqui agora. Jó 33. Olha o que Deus faz. Até quando você dorme, Deus está fazendo algo por você. Jó capítulo 33, vê o versículo 14, se não me engano. Olha o que diz o versículo de número 14. Antes Deus fala de uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho, em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormece na sua cama. Entende que quando você tem conexão, Deus fala. Agora o problema, pastores, não é Deus falar, é alguém ter ouvido para ouvir a voz de Deus. Porque não adianta orar de tempo em tempo. É melhor você orar pouco, mas constante. Não adianta eu orar de mês em mês. Não adianta eu orar só quando as coisas me apertam, quando um exame inesperado chega. Não é isso que é uma vida contínua de oração, e não é isso que Jesus ensinou. Jesus diz assim: quando orares. Jesus não diz quando apertar, ora. Não foi isso, ele diz quando. Ele está dizendo, não existe hora, não existe momento. Quando orares ao Senhor teu Deus. Agora Deus fala, mas o que falta é sensibilidade para ouvir o que Deus está falando. Deus fala através dos pássaros, Deus fala através da natureza, Deus fala através de sonhos. Agora essa questão sonhos aqui é algo muito profundo, porque tem gente que está numa vertente carnal e ele vai sonhar só besteira. Tem gente que está numa questão sanguínea, ou seja, carne, porque a Bíblia diz que carne e sangue não pode agradar a Deus. Lembra que quando Jesus perguntou para os discípulos, quem diz que eu sou? Um diz que era Elias, errado. Um diz que é o profeta, não. Mas o que Pedro disse? Senhor, tu és o Cristo. O que Jesus disse? Não foi carne e nem sangue que te revelou. Aonde você convive, o grau de adoração, de intimidade que você tem, lhe fará conexão mesmo em sonhos, e Deus vai falar. Mas se você sonha com cobra, com perseguição, com muitas coisas que está acontecendo, pessoas te perseguindo, lhe querendo matar, mas o que você tem? Talvez você está magoado com essa pessoa, e é isso que fica no seu subconsciente, é isso que comanda a sua vida, e você sonha com essas porcarias. Mas quem está na dimensão do Espírito tem conexão com o trono de Deus. Então uma das coisas é comunhão, é conexão espiritual. Por isso que nós precisamos orar. E o que benefício a oração traz? Diga comigo: paz e alegria. Você nunca vai ver um crente que ora, por mais difícil que seja a luta, ele murmurando, reclamando, blasfemando, maldizendo. Porque quem ora tem paz. Quem ora tem paz. Quem ora tem alegria no coração. Vivemos um tempo onde as pessoas, por qualquer coisa, a cara está fechada. Então logo você se identifica alguém que não está orando, que não está na presença de Deus, é porque ele vai manifestar aquilo que está dentro dele, e não é a oração, com certeza. Então oração precisa ser um hábito. Se você não pode orar muito, ore pouco, mas ore constante.
Faça propósito de orar pela manhã, faça propósito de orar pela madrugada. Aí, embora você orar 3, 4 minutos, 5 minutos, é melhor do que quem ora 2 dias daqui a um mês. Porque de 5 em 5 você vai aprendendo e vai evoluindo na oração. Já viu aquele ditado que é de grão em grão que a galinha enche o papo? Aí tem gente que é só de fase. Aí eu estou orando, e quando pega o microfone, eu estou orando de dia e de noite aí, e Deus está me revelando, está me mostrando. Daqui um pouco o camarada não quer orar mais. É melhor você ser constante, você ter uma vida de oração e fazer disso um hábito. Você não precisa orar para que ninguém veja, como faziam os publicanos nas esquinas para se aparecer. Você entra para dentro do seu quarto e ora. Você não precisa ficar chamando. Não estou dizendo que tem que subir um monte, não. Quem quer subir, sobe. Mas tem gente que só vai para mostrar que ele fala bonito, que ele fala em mistério, que ele sapateia, que ele pula. Aquilo não resolve muita coisa. Mas faça o seu devocional com Deus. Ore em secreto, porque Deus vai mudar a tua estrutura. Deus vai mudar a visão espiritual. Estamos na introdução aqui. Então a introdução diz que tem uma frase que diz assim: nenhum homem é maior do que sua vida de oração. Ninguém é maior do que a sua vida de oração. De fato, a oração é combustível do cristão, o meio pelo qual se relaciona com Deus. É claro que a motivação principal da nossa oração é buscar ao Senhor, e não deve ser apenas benefícios recebidos. Entenda, irmão, isso aqui: a nossa comunhão com o nosso Pai Criador é o mais importante. Mas as pessoas hoje aprenderam o quê? Hora que a casa chega, hora que a chave do carro vem, hora que isso vai acontecer, que a porta vai abrir. É bom Deus abençoar os seus filhos, claro, mas é importante você orar num objetivo ainda maior e muito mais além, que é se relacionar com Deus. Quanto mais íntimos você é de alguém, mas você ama aquela pessoa. Quanto mais distante você fica de alguém, ainda que seja um amigo, pastor Adriano, esfria, vai esfriando. A mensagem vai alongando. Aquela mensagem que mandava todo dia já passou de uma semana, daqui um pouco de mês em mês, daqui um ano, daqui um pouco não tem mais nada. Aí quando se encontra, abraça, diz: mas aquele tempo, mas se esfriou pela falta do relacionamento. Com Deus não é diferente. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você ama Deus, mais você quer Deus, mais você admira Deus, mais você glorifica a Deus, mais você adora a Deus. Sabe o que é isso? Relacionamento. Isso só acontece através da oração. No texto lido, um dos discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Ele sabia, irmão, que o segredo do ministério de Jesus era uma vida de oração. Sem dúvida, há grandes bênçãos para aqueles que assumem uma vida de oração. Diga para o seu irmão que está do seu lado: se você estiver orando, tem grandes bênçãos chegando para você. Se você está em constante oração, fica tranquilo, porque aquele que tem um martelo e que decide a causa, o juiz dos juízes, vai te dar vitória. Aquele que é advogado dos advogados vai fazer a sua vitória chegar através da sua assinatura, porque ele é poderoso para fazer na vida de quem crê. Tem crente que acha que o braço dele é a sua força. Tem crente que acha que a sua formação acadêmica ou o salário que ele recebe é a força que ele tem. A Bíblia diz nos Salmos: um confia em carros, outros confiam em cavalo, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Maldito é o homem que confia no homem.
e faz do seu braço o seu escape. Entenda, meus queridos e amados irmãos, que a arma mais potente na vida do crente, a rainha da Inglaterra, ela descobriu e ela anunciou isso quando ela dizia: eu não tenho medo dos armamentos da Rússia, eu não tenho medo das armas que tem nos Estados Unidos, dos exércitos maiores da terra. O que mais me amedronta é quando um crente coloca o joelho no chão e ora ao Deus Todo-Poderoso, porque a oração, ela tem poder. A oração abre porta, a oração cura, a oração liberta, a oração traz vida. Meu Deus! Então qual é a maior arma da igreja? Diga comigo: a oração. Mais forte: a oração. Esta é a arma que o crente tem. Não é o Facebook, não é as redes sociais, não é falar com ciclano ou com beltrano, é falar com aquele que tem resposta para te dar. Tem muita gente buscando resposta onde não existe resposta. Tem muita gente contando a situação para quem não pode resolver. É interessante que aquela mulher viúva que estava ali no tempo do profeta Eliseu, quando seu menino morre, e ela começa a arrumar o cavalo para ir, e alguém diz: mas não é tempo, não é lua nova, não é tempo de visitar o profeta, não é tempo de fazer isso. Ela diz: como é que você está? Ela diz: está tudo bem, porque quem não pode resolver o teu problema, você não tem que compartilhar a sua vida com quem não pode mudar a sua história. Mas a Bíblia diz que mesmo o moço do profeta não conseguia fazer aquilo que somente o profeta aprovado por Deus teria que fazer. Mas quando ela chega no lugar certo, ela fala, e o filho daquela viúva, aquela mulher ressuscita. O filho daquela mulher ressuscita. Viúva não, a mulher. Tem gente, queridos, confiando em fontes quebradas. Tem gente confiando em buscar água em poços secos. Tem gente confiada na corda. Tem gente confiada no balde, como era aquela mulher à beira do tanque, a samaritana. Eu tenho corda, eu tenho balde. Jesus diz: da água que tu tens, se eu beber eu terei sede, mas a água que eu tenho, se eu lhe der, nunca mais tu terás sede. Entendo o que Deus está falando. Está na hora da igreja voltar a acostumar a orar. A igreja precisa andar mais de joelho, para que ela veja os céus abertos e os milagres acontecendo. Esta aqui é a introdução. O primeiro tópico diz: é o primeiro benefício da oração. Diga comigo: quem ora mais, cansa menos. Era para estar mais. Entende por que Jesus? Entende por que Jesus ainda tinha gás para subir o monte? Para se isolar, para falar e adorar o nome do Senhor. Ninguém jamais trabalhou como Jesus trabalhou, ninguém. Ainda assim ele dizia, em Mateus 11, 28, aquele que mais trabalhava, que não parava nem um pouco, nem um minuto, nem de dia, nem de noite. Aí ele vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem ora mais cansa menos. Veja que Jesus poderia dizer: eu estou exausto, não dou conta, mas ele está dizendo: vem, vem bando de cansado, vem bando de oprimido, porque eu tenho a resposta para a tua vida. Jesus tinha disposição porque vivia em constante comunhão com o Pai. Aleluia. Da mesma forma acontece com nós cristãos. Quem ora mais tem mais ânimo, tem mais perseverança.
Crente que ora, você pode ter certeza de uma coisa: ele está sempre animado, ele está sempre certo, dizendo: vai dar certo, vai acontecer. Não tem jeito. Mas o negócio está feito a nada. Jesus está no controle da situação. Aí você vai ver que o crente que ora, ele não desiste, ele é perseverante. O vento assopra, os filhos morrem, o gado morre, tudo é destruído, e ele é perseverante. Porque mesmo quando seus filhos estavam em banquete, ele estava de joelho orando e dizendo: Pai, eu não sei se eles cometeram algum erro, alguma falta, mas visita meus filhos, visita a minha casa. Sabe o que é isso? Vida de oração. Então, quando chega o desastre na vida de Jó, o que põe ele de pé, mesmo no meio da cinza, no pó, e a mulher olhando e dizendo: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Porque é assim, irmão, tem muita gente dizendo ser crente, mas quando vem o primeiro desastre, ele diz: ué, mas você não diz que serve a Deus? Aonde é que está seu Deus? Ei, peraí, respeita o meu Deus é poderoso, e ele sabe que está fazendo, e ele não perdeu o controle desta situação. Jó tinha convicção, Jó tinha persistência, e mesmo que tudo parecia estar acabado, ele dizia: eu sei que por fim ele se levantará e me dará vitória. E batalhando nas madrugadas, clamando na madrugada, ele um certo dia, a Bíblia diz que ele está orando pelos seus amigos, e Deus visita a vida de Jó e arranca toda aquela lepra e muda a história de Jó. Jó num dia lindo, porque orou, o choro foi uma noite inteira, mas amanheceu com alegria, dizendo: antes eu só ouvia falar dele, mas agora os meus olhos estão te vendo. Ei, essa luta vai te aproximar mais de Deus, mas ora a Deus, não desista. Já os cristãos que não oram ficam parados. Sendo empurrado pela circunstância. Ó o diabo fazendo marionete com um cristão que não ora. Vai para lá, vai para cá, puxa para cá. Mas crente que ora tem postura. Crente que ora sabe para onde está indo. Crente que ora, não adianta o diabo vir com as afrontazinhas dele, não adianta vir usando a boca de ninguém, porque isso não desfoca ele daquilo que ele tem certeza, do que ele está fazendo, e o que o Deus que ele serve. Irmão, você sabe quem tu serve? A oração não é para fortes, a oração é para fracos. Estranho, né? A oração não é para quem se acha forte, a oração é para os fracos. Mas aquele irmão ali, você viu o poder daquela oração e tremeu tudo. Pede oração lá para o fulano de tal, que a oração é forte. Mais forte do que a oração é o Deus que responde a oração. Não tem negócio de oração forte não, irmão. É quem responde a oração que é forte. Que negócio é esse de oração forte? Não existe. O que existe é alguém que está orando e a resposta está vindo. Agora, mas fulano, a oração dele é fraquinha, sabe por quê? Ele não tem vida de oração. E tudo que ele ora não acontece, sabe por quê? Não tem conexão. Não tem legalidade. Não tem comunhão. Não tem compromisso. Ora por orar, porque alguém está falando, repetindo várias repetições. Uma certa vez nós estávamos no monte, o obreiro olhou para mim e falou assim: como é que vocês dão conta de orar a noite inteira? Eu já orei por uma coisa só mais de 1000 vezes. Acaba as palavras, acabou tudo.
Eu não sei, eu vejo vocês andam para lá, para cá, e pula, e fala em mistério, fala isso e aquilo, e eu vou orar. Eu já orei para uma pessoa aqui mais de 100 vezes essa noite. Que negócio é esse? Falta intimidade. Porque quando tu entra nas asas do Espírito, quando você entra nas dimensões espirituais, já não é tu mais que fala, não é tu que controla, mas é o Espírito Santo que te leva e te faz, aleluia, voar nas asas da águia, te faz ver coisas que você nunca viu, te faz ter pensamentos e respostas que você nunca imaginou. Então vamos entender isso, igreja. Vamos entender. Segundo ponto, segundo tópico diz que quem ora tem mais força para vencer as dificuldades. Isaías 40, 29 ao 30, ao 31. Primeira coisa, quem ora mais cansa menos. Segundo, quem ora tem mais força para vencer a dificuldade. Olha o que Isaías 40, 29 ao 31 diz: dá vigor ao cansado e multiplica a força dos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem ora tem mais força para vencer a dificuldade. Se ora, tem força. Se não ora, não tem força. Se ora pouco, tem pouca força. Se ora muito, tem muita força. Se não ora nada, não tem nada. E esta geração que muitos olham e dizem assim, essa é a geração do avivamento aonde? Esta é a pior geração que está vivendo nessa atualidade, é a pior geração que já existiu. Que geração forte é do avivamento aonde? Do movimento pode ser, da bagunça pode ser, mas de avivamento está longe. Que Deus, o Pai Todo-Poderoso, estenda sobre a nação brasileira um avivamento de verdade, uma graça salvadora de verdade, para que todos sintam essa graça, essa unção e o poder de Deus se manifestando, porque esta geração é uma geração, me desculpe, Nutella, geração medrosa, covarde, traidora, enganadora, interesseira, amizade falsa, quer derrubar o próximo. Quando vê o irmão caindo, em vez de correr para o quarto e orar por ele, sem falar para ninguém, sai contando para todo mundo o problema que o irmão está passando. Linguarudo, fofoqueiro. Mas a igreja que ora é diferente. A igreja, quando vê o irmão em perigo, ela põe o joelho no chão, a boca no pó e diz: Deus, visita a casa do meu irmão. Jesus, dá uma vitória para o meu irmão, dá uma vitória para minha irmã. Mas vivemos uma geração fraca, religiosos de meia tigela, mas ainda tem crentes avivados aqui. E aí em vários lugares na terra ainda tem homem e mulher de Deus. Não vamos desanimar, pastores, porque ainda há homens e mulheres de Deus na terra. Elias disse: acabou, só tem eu. Desejou a morte debaixo de um pé de zimbro. Deus olhou para ele e disse: profeta, ainda tem 7.000 que não se prostrou diante de Baal. Não acabou, fragilizou, enfraqueceu, mas ainda há esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas ela vai ressurgir. A tua casa vai voltar a cantar, os teus filhos voltarão a celebrar o nome de Jesus, a tua família ainda vai desfrutar das bênçãos do céu. Eu estou profetizando aqui nessa noite, e já tem crente recebendo aí. A tua casa não vai falir, a tua casa não vai acabar, a tua vida não vai encerrar.
honra, Deus vai trazer o avivamento. Mas está dizendo: ora meu filho, ora minha filha, ora meu servo, porque os céus está aberto para aquele que quer acessar. Tem conexão da glória. Aleluia. Quanto mais o carro de boi está pesado, mais ele canta. Quanto mais pesado, mais canta. Quanto mais o crente é provado, mais ele adora. Paulo e Sila na prisão, meia-noite, todo cortado, lapiado, está adorando, está adorando. Sabe o que é isso? Oração. Aleluia! Ainda tem crente. Está sentindo aí que ainda tem fogo no altar? Ainda tem crente. Ainda tem vaso. E enquanto houver vaso, não vai parar o azeite. Escuta, escuta agora. O vaso que encheram os vasos jorrou do vaso que estava dentro da casa da mulher. Tem muita gente querendo receber, achando que o azeite vai jorrar de vasos que vêm de fora. Vasos que vêm de fora Deus usa e faz, mas o azeite tem que jorrar do que está dentro. O azeite jorrou do vaso daquela viúva e encheu os vasos que vieram. Não espera o vaso vir para você ser cheio. Eles vão vir, vão se encher aqui também, porque aqui tem vaso. Vamos largar de agir na emoção. Esses sentimentos aí não, nós temos que ter compromisso. É o que falta hoje. Aí vem o cantor, vem o pregador, pula para cá, pula para lá. Não que não pode pular, pode. Quem está cheio toda hora. Mas tem muita gente que passa e aí acabou o fogo, acabou o azeite, acabou tudo. Parece que foi lá com um canudinho e chupou. Aí aquele que estava cheio no outro dia, mas é seco, igual língua de papagaio. O que é isso? Fogo estranho. Avivamento estranho. Porque o verdadeiro avivamento não traz confusão. O verdadeiro avivamento não traz desordem. Mas para o fogo estar aceso tem que ter responsabilidade e compromisso. Não adianta agir com sentimentozinho, com emoção, não funciona. Ah não, porque tocou o fundo musical foi. Não, você tem que sentir essa graça, esse poder, essa presença. Para você adorar, você não precisa sentir. Você adora porque você já nasceu para isso. Há uma frase que diz: quem se ajoelha diante de Deus não se curva diante de nenhuma dificuldade. Quem se ajoelha diante de Deus não se curva diante de nenhuma dificuldade. A ordem era para matar. Lá na Babilônia, 3 jovens. Ouviram o toque do pífaro.
ouviram um toque da harpa, ouviram o toque dos instrumentos, e esses não fizeram caso algum. E a Bíblia vai dizer que aquele jovem olha para eles, e o rei diz para ele prostrar, senão eles morrem. Ele diz: não, meu rei, nós não vamos nos prostrar. Quem tem vida de oração não se rende ao inimigo, não se curva diante das dificuldades. Está aquecendo a fornalha lá 7 vezes mais, você não nega. Se bem conhecemos o nosso Deus, Ele nos livrará dentro da fornalha de fogo. Lançaram-se os 3 jovens. Os homens, o calor era tão grande que os homens morreram na hora. Mas de repente o rei olhou. Ai, mas não lançaram, não foi 3, eu estou vendo 4, olha aqui. Limpou o olho, deu uma olhada direito. É 4 que eu estou vendo, é isso mesmo? Ele falou: rei, você não bebeu tequila hoje, é 4 mesmo que está dentro da fornalha. É 4, e o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. O quarto é Jesus Cristo de Nazaré. E eles saíram de lá. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo queimou, e eles não cheiravam a fogo, porque o fogo do Espírito é maior. Aí a gente fala assim: eu também quero ser como eles, mas nós estamos orando. Eles oravam, eles tinham intimidade, ouviam a voz do Espírito Santo dizendo: fica tranquilo, porque ele vai aquecer, mas o fogo que temos, vocês não vai queimar, você fica tranquilo, é a voz de Deus falando com quem tem comunhão. Então é bom a gente dizer, como o pastor Cairo diz, que o lugar mais alto que um cristão pode estar é aos pés de Deus. Está difícil? Aos pés de Deus. Está difícil? Aos pés de Deus. Porta fechada? Aos pés de Deus. Problema no relacionamento? Aos pés de Deus. Problema na vida espiritual? Nos pés de Deus. Problema de saúde física ou espiritual, emocional? Nos pés de Deus. Porque é de lá que vem a resposta daquele que busca. Porque o Isaías 40, 29, nós lemos aqui, diz que o texto declara que o que espera no Senhor renovarão as suas forças. Havia bateria de carro, não pega. Aí tem umas que não faz nem mas faz só assim, tec, ali já está no final. Aí leva lá no carregador e põe lá meia hora, dá uma carguinha rápida aí de 15 minutos. O carro pegou. Tem crente assim, irmão, tem outros que está só fazendo barulho, tec. E Jesus está dizendo: Ele quer te renovar as tuas forças. Jesus quer te encher de novo. Jesus quer trazer uma glória ainda maior, porque a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. A regra é muito simples: quanto maiores forem as dificuldades, mais precisamos intensificar a oração. Quanto mais difícil, intensifica, ora mais, busca mais. Ah, pastor, agora o negócio apertou. Isso, desce mais um pouco, porque quando tu se levantar de lá, você vai levantar cantando o hino da vitória. Se eu perguntasse aqui nessa noite, qual o momento difícil da tua vida, impossível, que você orou e Deus lhe deu o livramento e a resposta, muitos levantariam a mão para dizer. Você que está em casa também levantaria a mão. Levanta a mão e vai dizer: pastor, eu passei por um momento que eu não sei explicar o que foi que aconteceu. Não era para mim estar aqui, não era para mim ter sobrevivido, não era para mim ter vencido, não era para mim ter alcançado, mas não sei o que aconteceu, mas eu sei que eu estava orando tanto, que quando eu percebi, eu já tinha transposto aquela muralha, aquele deserto, e tinha vencido aquela dificuldade. Aí você pergunta: eu não sei
como, nem eu sei como. Porque milagre não se explica, milagre se toma posse dele. Quem já recebeu o milagre de Deus, toma posse, diga: é meu, é meu. É desse jeito. Agora veja bem, terceiro tópico, e o ponto diz: quem ora produz mais. Eclesiastes 10. Depois João 15, mas primeiro vamos ler aqui Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10. Quem ora produz mais. Você nunca vai conseguir competir com quem ora, você nunca vai sair à frente de quem ora, você nunca, por mais habilidoso que você seja em todos os trabalhos da casa do Senhor, por toda maior habilidade, pastor Jefferson, que tem a pessoa, ele nunca vai sair na frente de quem está de joelho prostrado orando, aleluia, porque Deus vela pela tua palavra. Olha o que diz aí, Eclesiastes 10, 10. E se estiver embotado o ferro, e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. A sabedoria é excelente para dirigir. A ferramenta, como é que está aí? Como é que está a ferramenta? Porque quem já morou na roça, um machado cego, irmão, não tem quem dá conta. Uma ferramenta cega, a dona de casa, para facilitar, porque nem todos morou na roça, a sua faca, quando não está cortando, você passa no frango e ela desliza o frango para lá e para cá e não corta. Ferramenta cega, ferramenta que precisa ser amolada com a oração. Tem crente nessa noite que está recebendo a lima de Deus, o esmeril de Deus, o esmeril chamado palavra está afiando esse machado que não vai cortar. Aí tem crente fazendo assim, está esforçando e não sai do lugar, porque não rende. Mas machado afiado, quando bate, corta, quando corta, vence. Lembra que eu te falei, ninguém, por mais habilidoso que seja, se não tiver de joelho, não consegue render como quem que está orando. Não adianta falar bonito, cantar bonito, pregar bonito, mas se não tem vida de oração, está para trás, está para trás. Mas quem ora tem ferramenta afiada. João 15, versículo 4 e 5. Porque estamos falando, quem ora produz mais. Estais em mim e eu em relacionamento. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, olha para o seu irmão e diz assim: se não tivermos Jesus, não vai frutificar não. Se não estiver na videira, assim também se vós não estiverdes em mim. Eu sou a videira. Olha Jesus falando, é eu que sou a fonte que libero todas as coisas, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim está fraco, porque sem mim não pode fazer. Se Jesus não está na festa, não tem milagre. Se Jesus não está na festa, não tem convenção. Se Jesus não estiver na frente do nosso projeto, nada vai acontecer, porque nós somos necessitados, somos dependentes de Deus. Ainda tem gente falando, eu posso, eu faço. Que é isso, irmão? Está faltando oração, está faltando azeite. E quanto mais o crente ora, mais humilde ele fica. Quanto mais o crente é de oração, mais ele fica bom de mexer. Tinha um pregador antigo que pregava na igreja, falou assim: o crente bom é igual caldo de fazer rapadura, ele é macio. Você leva para lá, leva para cá.
Massa boa de trabalhar. Agora já viu a massa dura, difícil, rígida? Tem gente assim que você vai trabalhar, cansa o pastor, cansa os obreiros, cansa a igreja, porque é crente que não ora. Mas o crente de oração, em tudo ele tem compreensão, em tudo ele tem discernimento. Ele diz: é assim, glória a Deus. Eu pensei de um jeito, mas se o líder falou, ele falou: estou junto, conta comigo que a gente vai vencer essa batalha. Mas tem crente, meu irmão, que é asperoso, tem crente que é difícil, ele fica de longe, qualquer coisinha ele pula fora, quer saltar do barco. Não mudou e nem vai mudar se não houver uma vida de oração. O problema não está no pastor, o problema não está na família, o problema não está no ministério, o problema está em nós. Talvez você já ouviu a frase, alguém dizer: vai se converter. Vai se converter, rapaz. Talvez até alguém do mundo te disse isso. Você está precisando se converter. Falando que você está precisando orar, tomar vergonha na cara e se posicionar como aquele que você representa. Porque o que tem de crente meia boca por aí não é fácil. Crente que dá trabalho para pastor, crente que acha que a igreja é patrimônio dele, a igreja é de Jesus. A igreja não é isso aqui não, irmão. A igreja é você. Não adianta ter templo e não ter igreja. O valor não está em patrimônio, não, está na sua vida. Você é o segredo da vitória em todo o ministério Ebenezer. Olha para você e diga assim: eu faço parte da igreja, eu sou parte do corpo de Cristo, eu sou abençoada, eu sou abençoado, e a partir de hoje eu quero mudar o meu rumo, a minha direção. Muda. Larga de se relacionar com quem não te leva a lugar nenhum. Corta certos tipos de amizade em nome de Jesus. Porque quando o povo saiu do Egito, Deus não estava só tirando o povo de lá, Deus estava tirando da má influência. Tem gente, pastores, que quer ser cheio, mas sai daqui e está na rodinha dos escarnecedores. Sai daqui, está no meio da bandidagem, sai daqui, está escandalizando o nome de Jesus, aí depois fala: estou fraco, tá? Eu sei porque que é que você está fraco. Falta, porque se estivesse vigiando e orando, quando você entrasse ali, quando você abrir a boca, o fogo vai pegar, o milagre vai acontecer, a bênção vai ser derramada. Então o machado da oração precisa estar sempre bem afiadinho, ó. Vai afiando esse machado aí, essa ferramenta. Precisamos permanecer ligados em Jesus por meio da oração. Assim seremos muito mais produtivos no reino de Deus. O que te faz ser produtivo, o que me faz produzir, é aquilo que eu sou diante de Deus. Porque Deus libera para quando Ele olha e vê: ali está o meu servo, mais poder, mais sabedoria, mais unção, mais graça, mais autoridade. Porque Deus faz essas coisas. Quarto e último ponto, falando-se sobre a oração. Quem ora manifesta mais os frutos do Espírito. Gálatas 5:22 até o versículo 23. Quanto mais perto de Deus estivermos, mais manifestaremos o fruto do Espírito em nossas vidas. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Contra essas coisas não há lei. Então alguém que está orando, ele vai manifestar o fruto de quê? Volta o versículo: o amor, o gozo, a paz, longanimidade. Então estes são os frutos. Eu estou orando, mas eu sou ríspido.
Eu estou orando, mas comigo é desse jeito. Que oração é essa? Que fruto do Espírito essa oração está produzindo? Eu estou orando, mas a minha vida é desse jeito. Pisou, levou. Bateu, levou. Não é assim, irmão. Os frutos do Espírito Santo é bondade, mansidão, temperança. Crente precisa ser temperante. Ou seja, ele tem que ter a capacidade de resolver situações, ainda que ele esteja em desvantagem, para que o nome de Jesus seja glorificado. Ele é pacífico. Nós pastores somos como aqueles transformadores que recebem não sei quantos 1000 volts, mas só distribui 220. Porque não é fácil. E se a gente não tiver os frutos do Espírito em nós, alguém pode ter olhado para você e diz: largue isso para lá, você vai continuar sofrendo porque ele não está nem aí para você. Mas você tem os frutos, você é alguém que tem temperança, você é alguém que sabe entrar e sair diante de qualquer situação, ainda que zombem de você, ainda que pense que você perdeu, você ainda está de pé, e o Senhor está sendo glorificado através da sua vida. O melhor meio do cristão tem para se aproximar de Deus é cultivando uma vida de oração e meditando na palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, uma vida de oração. Quando orardes, ele não disse se der certo, ora. Quando a luta vier, vocês vão orar. Não, ele diz quando orardes, ou seja, é algo constante. Não tem hora para orar. Não existe momento para se abrir um espaço para oração. Aqui ora-se de 8 às 9 no círculo de oração. Mas não é esse momento, ou não é algo que é formal. A oração se ora aqui, no trabalho, em casa, no almoço, na roça, na cidade, no shopping. Não tem momento para orar. O que depende é o crente que está disposto a orar e buscar a presença de Deus. A conclusão vai dizer: felizes é os que oram. A nossa vida de oração deve crescer tanto em extensão quanto em intensidade. Só assim podemos desfrutar da verdadeira comunhão com o Pai e experimentar o poder da oração. Decida nessa noite tornar-se um homem, uma mulher, um jovem de oração. E com toda certeza a sua vida será transformada radicalmente. A sua vida será transformada radicalmente. Vai dar um giro de 360 graus. É isso que Jesus faz na vida de quem ora. Quem ora é diferente. Quem ora tem história e bênção para contar todos os dias. Porque quem ora vê os milagres e as bênçãos de Deus chegando toda hora. Agora veja e entenda. A oração te deixa ousado. Se a pessoa era inibida, se está orando, não tem mais pessoa vergonhosa, tímida, retraída, porque a Bíblia diz: Deus não nos deu espírito de temor, Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder. Deus não te chamou para ficar escondido, porque não se pode esconder uma cidade que está edificada sobre o monte. E ninguém pega a lamparina para colocar debaixo de uma cama, mas se põe no velador. Deus não te chamou para você ficar escondido, retraído, com esse espírito de coitadismo, dizendo: ai meu Deus, eu não posso, sou tão humilde, tão simples. Em nome de Jesus, te levanta, sacode essa poeira e vai.
Vai. Larga esse negócio. Não, aqui eu não posso. Aqui eu vou fazer, mas ali na casa de alguém eu não faço. Ixi, eu sou pequeno. Quem ora tem ousadia. Quem ora não tem medo. Quem ora é corajoso e forte. Quem ora faz a diferença onde passa. Aí você vê alguém que está orando, está pregando, está anunciando. Você pode dizer e encher a boca e dizer: lá vai alguém ousado. Ou em outras palavras, ali está alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Para encerrar nessa noite, na cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia, no país dos Estados Unidos da América, na rua 312, conhecida como a Rua Azusa, havia ali uma igreja metodista que foi instalada em um galpão, aonde a oração naquele lugar era constante, através do pastor William J. Seymour, homem de oração. As pessoas sentiam tanto o poder de Deus que no lugar parecia flutuar. Quem não tocava o teclado na hora que o Espírito entrava no trabalho, no mover, tocava teclado como um profissional. Por causa da oração da Rua Azusa, houve um grande avivamento em Los Angeles. Ah, meus amados e queridos irmãos, a unção era tão grande naquele lugar, que pessoas caíam endemoniadas nos quarteirões à distância, passavam em redor, pessoas cortavam caminho, mas caía mais adiante, porque a unção da oração desfaz as obras de Satanás. Aleluia! A oração move a mão de Deus. A oração é poderosa. Era tão intensa a oração na Rua Azusa, naquele prédio, que diz que muitas das vezes os vizinhos olhavam e diziam: vem que o prédio está pegando fogo. Bombeiro chegava e não tinha fogo. Não era fogo comum, era fogo do Espírito Santo de Deus. Através da vida de John Wesley, através da oração que aquele homem pregava e orava, porque ele sofreu dentro de um incêndio ainda quando era criança, e ficou preso no andar de cima. Seu pai não estava em casa, sua mãe desceu com os outros irmãos, mas John Wesley estava entre a chama, e de repente chamaram-se socorro, e de repente pegaram o menino dentro do fogo, e tiraram para fora, e disseram: esse a partir de hoje é o tição tirado do fogo, e vai fazer uma grande obra para Deus. A história diz que John Wesley era tão cheio do poder de Deus que revolucionou a Inglaterra. A cavalo ele fez diversos quilômetros levando a palavra de Deus, orando pelos enfermos, orando pelos doentes, alcançando almas para o reino de Deus. De sorte que alguém passeando pela cidade, quando chegava, dizia: cadê o boteco que tinha aqui quando eu passei? Passou um homem aqui chamado John Wesley, e aí não existe mais bar, porque se converteram ao evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é isso, pastor? O que faz um homem revolucionar, aleluia, é a oração, é a ousadia, é a interpretez da palavra. Deus quer usar você, Deus quer levantar você. Se um homem revolucionou toda a Inglaterra, imagine uma igreja como essa nesta cidade. A cidade será livre, liberta das opressões, e a igreja glorificará o nome do Senhor. Fica de pé,
Fica de pé, porque esta foi a palavra. A oração, os discípulos pediram Jesus para ensinar a orar. Algo simples, mas dentro do Pai Nosso tem uma dimensão tão grande. Jesus estava dizendo: ei, vocês vão ter que estar disposto. Só que vocês não vão conseguir agora. Vocês não podem agora. Mas vou fazer o seguinte: depois que eu for entregue na mão dos homens e ressuscitar, eu vou me apresentar a vós e dizer: vai para Jerusalém, ficai-vos em Jerusalém, até que do alto eu vos revesti-vos de poder, e sereis testemunha tanto em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Porque o Espírito Santo é que nos impulsiona, o Espírito Santo é que nos ajuda a dar um passo a mais, o Espírito Santo é que nos capacita. Então eu te quero nessa noite dizer para você uma coisa que entendo que eu vou dizer aqui, nós vamos orar. O Espírito Santo não é uma força, não é um arrepio, o Espírito Santo não é um arrepiar de cabelo, um vento. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele é a pessoa, a terceira pessoa. A Bíblia diz que ele é sensível, ele ciúma de você, e quando alguém faz aquilo que desagrada o Espírito Santo, ele se entristece, mas a Bíblia diz que ele intercede por nós, até mesmo nos gemidos inexprimíveis. Quando você não tem força, quando você acha que parou, lembra que eu falei que a oração é para os fracos, é quando você está lá embaixo, porque o apóstolo Paulo diz: quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Tem hora que você não consegue pronunciar a palavra, aí você fica no joelho assim, ai meu Deus, oh meu Deus, aleluia. De repente a lágrima cai, mas a tua lágrima não fica aqui. Crente não chora mais, mas as lágrimas de crente, quando cai aqui, é uma simples gota de lágrima, mas ela sobre como essência e palavras diante do Senhor. Aquilo que você não conseguiu pronunciar, aquilo que você não conseguiu expor, a lágrima que você chorou, leva diante de Deus em odres. Os anjos levam e aquelas lágrimas começam a falar diante de Deus, os clamores, as petições, e Deus diz: agora eu mando a resposta para ela, agora eu mando o que ela ou ele precisa. Leva a vitória para o meu servo, para a minha serva. Quem está entendendo que Deus, através do Espírito Santo, está falando aqui nesta noite, Deus quer te encher de graça, Deus quer te encher de autoridade, Deus quer te encher de amor. Cadê o irmão do som para nos ajudar a orar? Vamos orando, vamos adorando, vamos adorando. Você tem 1 minuto nessa noite para adorar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Adora. Deus quer ouvir a tua oração. Deus quer ouvir a tua voz ecoar nessa noite.